Livro do profeta Amós, capítulo de número 5. A predição da ruína de Israel. É uma continuação, você sabe que é um livro de juízos, né? Sobre o reino do norte, que era o reino de Israel. Diz assim, versículo 1. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Lembrando sempre, casa de Israel, reino do norte, também chamada muitas vezes de casa de Efraim. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Quando fala virgem, é no sentido de que o povo de Deus era um povo intransponível, inviolável. Mas aqui diz que a virgem cai, ou seja, Israel cai e não se levanta. Ninguém consegue levantar, porque assim diz o Senhor: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, ou para a casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Veja bem, aqui ele fala de uma invasão, de uma redução de povo, e aqui também fala o seguinte, no sentido de Israel buscar a Deus e o vê-lo. Só que ele diz, mas não busquem Betel. Betel é a casa de Deus, aquela cidade lá que foi na verdade fundada, idealizada e fundada por Jacó. Gilgal, que foi o primeiro lugar da parada após a entrada em Canaã. Berseba, o poço do juramento de Abraão. Então ele está dizendo o seguinte: busque-me, mas não busque desses lugares, porque certamente vocês serão levados cativos, ou seja, a punição viria. 6. Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Aí você já sabe que casa de José é o reino do norte, né? Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça. Converter o juízo em alosna, o juízo que deveria ser o perfeito, correto, virou alosna. Alosna é amarga. A losna é um símbolo de uma planta amarga, de um sofrimento muito doloroso. Aí ele diz assim: procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Ele está dizendo o seguinte: vocês devem me buscar. Eu que crio o sete estrelo e o Órion. São as constelações. Você já deve lembrar que nós estudamos isso no livro de Jó e também falando de Abraão lá no início, no livro do Gênesis. Porque os semitas, eles eram estudantes dos astros. Só que existe uma diferença entre você estudar os astros, que seria a astronomia, e a astrologia, que é uma reverência, no caso, aos astros, o que é totalmente proibido. O que ele está se referindo aqui, que eles deveriam buscar a Deus e não a adoração aos astros, né? O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. Aborrecem na porta ao que os repreende, e abominam o que fala sinceramente, ou seja, eles não queriam caminhar naquilo que é o correto, a porta que fala a entrada da cidade. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificai casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Ou seja, ele está dizendo que o povo de Israel, pela injustiça social, pela exploração do proletariado, do povo comum, não é? Eles exigiam tributo em cima do trigo, em cima do mosto, e preparavam para eles casas bonitas, edificadas, mansões. Só que ele está dizendo assim, ó, vocês vão plantar tudo isso e vocês não vão beber do seu vinho, porque eu estou julgando agora a casa de Israel. Aí diz no 12, ó, porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Que sempre fala na porta, digo de novo, é o lugar do juízo. Não fazia justiça e juízo ao pobre,
mas pelo contrário, eles exploravam, eles pegavam de forma ilícita as posses, o dinheiro. Portanto, que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. O tempo que ele fala é o tempo do juízo. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei o juízo na porta, de novo, entrada da cidade, lugar dos anciãos, dos juízes. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Ou seja, talvez se vocês mudarem o comportamento, ele venha evitar esse dano. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão: ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro e para pranto os que souberem prantear. Quer dizer, chorar, clamar, aquela questão toda, né? E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Pelo meio de ti, pelo meio do povo dele, né? Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz. Isso aqui é uma certa ironia. Quando você fala assim, por que vocês desejam o dia do Senhor, que é o dia da ira, o dia da punição? Porque vocês estão praticando aquilo que traz a ira. Porque se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, eles fazem como se um homem, né, fugisse de diante de um leão e encontrasse com ele o urso. Ou como se, entrando em uma casa, a sua mão encostasse na parede e fosse mordido por uma cobra. E está dizendo aqui o seguinte: ninguém escapa do juízo de Deus. É como você correndo para um lado, tem o leão, corre para o outro, tem o urso, entra em casa, encosta na parede para descansar, vem uma cobra e morde. Só que na verdade é Deus que vai julgar o seu povo, não tendo como eles escaparem. Parece até hilário, né? É hilário isso aqui, 20, ó. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Quer dizer, não é um dia de sofrimento? Aí ele está dizendo assim: olha, o dia do Senhor, o dia de acerto de contas, será um dia de grandes juízos sobre vocês. Olha no 21 que ele diz, ó: aborreço e desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Olha, isso aqui é pesado, hein? Ele está dizendo que todas as festividades, todos os sacrifícios, todos os holocaustos, tudo aquilo que eles faziam para Deus não era, na verdade, recebido por Deus. Ele diz, ó: e ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Ele está dizendo o seguinte: não adianta sacrificar, não adianta fazer festa, não adianta cantar, não adianta tocar música, eu não estou recebendo nada. 23, ó: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Veja, pesado, hein? Aparentemente eles serviam a Deus, e Deus não está recebendo nada. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Tipo assim, vocês fizeram isso no deserto? Não. No deserto Israel aborreceu a Deus. Ele está dizendo: vocês me aborrecem agora da mesmíssima forma. Antes levastes a tenda de vosso Moloque, quer dizer, adoração a Moloque, que era um ídolo pagão, que recebia sacrifício de crianças. Olha aqui, ele está dizendo o seguinte: vocês agora estão fazendo a mesma coisa ou pior. E o altar das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus, ou seja, de Baal, ou dos ídolos, né? Que quando fala estrela, está ligado aos céus, que fizeste para vós mesmos, ou seja, que vocês criaram para a vossa própria adoração. Então quer dizer, quando ele fala essa questão, está dizendo: vocês adoram os demônios, adoram os outros, e na verdade querem transmitir isso para mim. Ele diz: de forma nenhuma, mas de maneira nenhuma. Aí diz assim, ó, aqui no versículo 27, ó: portanto vos levarei cativos para além de Damasco. Quando fala para além de Damasco, ele está se referindo à questão geográfica, que é do rio Eufrates. Na verdade está dizendo assim: vai levar depois do Eufrates, para além, quer dizer, está dizendo aqui no sentido de levar para a Assíria o cativeiro. Diz o Senhor, cujo nome
é Deus dos exércitos, quer dizer, El Shabaoth. Moral da história, capítulo 5, não diferente dos outros, está dizendo claramente o que Deus entraria em juízo com o seu povo e que eles teriam uma grande punição em virtude do abandono da lei de Deus, da justiça social e etc. e tal. Este foi Amós, capítulo de número 5.